Hein? Olha ela aí, lavadora de alta pressão VAP Atacama Smart 2200. Já adianto para vocês que nesse vídeo vai ser abordado essa lavadora, o tempo de utilização máxima dessa linha ocasional e também vamos identificar o problema de uma VAP Atacama Black, que é basicamente a mesma lavadora, só muda a carcaça. Eu quero dizer para vocês é que eu fiz esse vídeo porque nessa lavadora, a princípio a Atacama Smart, o cliente veio relatando um problema que a mesma estava funcionando perfeitamente, depois de uns 20 minutos ela parou de funcionar. Geralmente o que acontece é que o fusível térmico interno dela, depois de um tempo muito alto de uso, ele aquece, ele abre e impede que a corrente flua para o motor. E com isso a gente vai fazer uma conta hoje aí especial, né? A princípio eu dou a montagem da máquina aí na linha de água, na energia. Deixo ela pronta para o teste e a gente vai fazer um teste de em quanto tempo, né? Um tempo bem largo, bem com folga assim, eu levo para lavar, né? Tirar a sujeira mais grossa de um piso de 43 centímetros por 43 centímetros. Depois nós vamos fazer uma série de contas aí para que a gente possa entender quantos metros quadrados a gente pode usar para esse tipo de lavadora de uso ocasional. Que no blog da VAP especifica que essa lavadora ela é projetada para atender um período de trabalho de 3 a 6 horas semanais, né, por semana. Fazendo um cálculo meio ao contrário aí, fazendo um cálculo de estimativa, sabendo que o tempo foi em média de 2 minutos e 25 segundos que eu utilizei a máquina, a gente vai calcular quantos metros quadrados uma Atacama pode funcionar. Lembrando que a primeiro momento, como vocês viram, eu usei o jato concentrado para tirar a sujeira mais grossa. E agora eu venho com produto químico, passo ele sobre a superfície, espero agir e novamente eu uso a lavadora VAP com o leque aberto, né? Não mais concentrado, só para varrer a sujeira para fora. Esse é o método mais aconselhável, o de mais segurança, que você não vai deteriorar nem estragar a tua lavadora. E esse cálculo que eu estou fazendo para vocês, uma coisa nova, para determinar quanto tempo médio e em quantos metros quadrados essa lavadora ela vai poder atuar. A base para esse cálculo é regra de 3 simples e conversão de medidas, né? Supondo que eu usei um tempo de 2 minutos e 25, né, segundos. Eu tenho em horas, eu vou transformar esse valor em horas e vai chegar num resultado de 0,0167, ou seja, 0,0167 horas. Tempo muito pequeno. Dado o metro quadrado, né? Se eu tenho 43 centímetros em um lado e 43 centímetros do outro, eu transformo, antes de fazer a multiplicação 43 vezes 43, eu transformo centímetro para metro, chegando num resultado aí de 0,43 metros. Então 0,43 metros ao quadrado, né? A gente vai ter 0,1849 metros quadrados, 1849 metros quadrados. Sabendo que a gente tem agora o período em hora referente a essa lavagem que eu fiz aí, primórdia com o jato concentrado que muitas pessoas fazem, a gente vai fazer uma regra de 3. Se 0,1849 metros quadrados são limpos, né, em 0,0167 horas, quantos metros quadrados eu posso lavar em 6 horas, que é o tempo limite dessa VAP de uso ocasional? Se a gente multiplicar 6 por 0,1849 metros quadrados e dividir posteriormente por 0,0167 horas, a gente vai ter um resultado em metros quadrados de 66,43 metros quadrados. Então, em 6 horas de uso, o que não é aconselhável você fazer numa batelada só, em um dia só, o uso da máquina, porque como vocês verão internamente, as peças são borracha, né? É gacheta, retentor,
apoio, as válvulas são todas de plástico, a válvula bypass é plástica. O indicativo seria você parcelar esses 66,43 metros quadrados no decorrer dos dias. Então, essa lavadora, por um cálculo preciso, por um cálculo assim, com folga, com uma liberdade, porque eu demorei um certo tempo para lavar esses 43 centímetros quadrados aí. Demorei muito para fazer esse tipo de lavagem. E só vale para as lavadoras de uso ocasional. Lavadoras de uso profissional, de uso constante, já é um outro cálculo, porque tem um outro tipo de vazão, um outro tipo de pressão. Então, para essa lavadora de uso ocasional da VAP, tanto a Atacama Smart quanto a Atacama Black, a gente pode varrer aí, né, com água 66,43 metros quadrados. Mas e se, por exemplo, eu quiser usar durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 dias, usar 1 hora por dia? Aí você vai fazer a mesma conta, só que ao invés de colocar 6 horas, você coloca 1 hora. Então vai ser 1 hora vezes 0,1849 metros quadrados, posteriormente sendo dividido por 0,0167 horas. Você vai chegar no resultado de 11,07 metros quadrados. Então, se você usar em 1 hora por dia, que você alivia mais a bomba e tudo mais. Nesse caso aí, para essa máquina, o que eu fiz por causa do aquecimento, como se tratava de uma garantia, foi somente a troca de óleo. Para melhor oxigenação ali, para melhor distribuição do calor, né, dentro da lavadora, dentro do cárter aí, para que ela aguente assim o tempo necessário. Se ela voltar a dar problema, aí o conjunto motor vai ter de ser trocado, porque às vezes pode existir algum problema crônico nas espiras, pode acontecer que o fusível térmico ele está acionando numa temperatura mais baixa, então acontece a troca do motor nesse tipo de caso, quando ele está na garantia. Eu faço a desmontagem da bomba para verificar como é que está o retentor, as gachetas, os apoios, as válvulas estão em perfeitas condições. O que mais eu vou trocar mesmo é o óleo. Olha a cor do óleo. O óleo já está um pouquinho mais surrado, mais gasto, né? Mas por exemplo assim, aí vem o questionamento, olha lá, tá tudo inteiro. As gachetas estão perfeitas, as válvulas estão perfeitas, não estão travadas. Os apoios, retentores, os O-rings, o bypass, tudo perfeito. Agora vem aquele questionamento. Eu tenho um quintal de 40 metros quadrados. Né, que muitas pessoas já falaram, 40 metros quadrados, às vezes 50 metros quadrados. Se você tiver um quintal de 40 metros quadrados, você vai multiplicar 40 metros quadrados pelo número de horas lá. A hora base que eu estou utilizando é os 2 minutos e 25. Então eu vou convertendo em horas, 0,0167 horas. Isso eu multiplicando por metro quadrado e posteriormente dividido por 0,1849, que foi o tamanho do piso que eu utilizei, 3 horas e meia, mais ou menos, aproximadamente 3 horas e meia, que também vai estar dentro do limite das especificações, e você consegue lavar aí o seu quintal de 40 metros quadrados em 3 horas e meia. Só que você não pode lavar o seu quintal nesse sentido mais de 2 vezes na semana, ou mais de uma vez na semana no caso. Se você lavar pela segunda vez, você vai gastar 7 horas. A máquina só aguenta 6 horas semanais. Então, quando vocês forem comprar esse tipo de máquina, se atentem à metragem que vocês vão lavar. Não extrapolem o tempo de uso. Porque uma máquina dessa, ela não é barata. Ela é acessível pra caramba, mas ela não é barata. Você precisa fazer um estudo. Não sai comprando, não sai indo na ideia do vendedor. Porque o vendedor ele vai te ferrar. Ele vai querer o teu dinheiro e ele vai embora. Então é o seguinte, se atentem para esses cálculos, essa média, certo? Para cada tipo de lavadora vai ser um tempo, porque tem uma vazão. Eu não posso comparar essa Atacama com uma HD 585 de bico rotativo, porque a de bico rotativo é muito menos tempo para eu fazer a limpeza, por exemplo, desses 43 centímetros quadrados. Então o que eu falo para vocês é se atentem a isso. Certo? Façam a preventiva, mesmo que estando no período de garantia.
leve numa assistência autorizada aí para que o técnico faça uma preventiva para ver se sua máquina está ok, se precisa fazer algum pedido de peça, para que vocês não tenham dor de cabeça. As assistências técnicas elas existem não só para resolver os problemas ali, parou de funcionar, quebrou, virou uma bicicleta, mas elas também existem para que você faça uma manutenção preventiva. Muitas vezes você vai pagar uma manutenção preventiva, dependendo do lugar, 40, 50 reais. São 40, 50 reais que você está depositando ali sobre uma análise que posteriormente ela não vai ou vai te dar algum prejuízo, algum trabalho, né? A depender da situação da máquina. Então esse é o conselho que eu dou para vocês. E nesse caso aí, fiz a troca de óleo dela, né? Agora é aquele negócio, é partir para mais um teste para ver o que a gente pode concluir. Remontada a máquina, perfeitas condições, trocado o óleo, creio que não vai dar mais problema, né? A máquina já faz um tempinho que já foi o cliente de volta. E a gente contesta, né? Nenhum problema foi encontrado aí. A gente fez substituição de óleo porque o óleo estava em uma condição péssima. Tá parando normal, funcionando normal. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: vim com uma outra problemática da VAP para vocês. Aí é a mesma máquina basicamente, só que é a Atacama Black. Nessa daí o cliente veio relatando para a gente que a mesma não está ligando. E essa máquina também está num período de garantia. E o que vocês vão ver aí é aquele negócio. Olha lá, nem liga. É o uso exacerbado da máquina. Os carvões dessa máquina geralmente elas duram de 600, de 500 a 600 horas, né? Tendo em base nesse tipo de motor, que é o motor universal de dentro. Já vou adiantar para vocês que o problema é interno ao motor. Faço a desmontagem dela e vocês vão ver aí posteriormente qual que é o problema dessa máquina. Essa máquina aí segue as mesmas especificações da Atacama Smart, é o mesmo motor, a mesma bomba, então um uso assim muito constante da máquina, você pode danificar ela e a máquina ela vai te mostrar para você que é técnico aonde é que está o erro do cliente, do teu cliente aí, onde é que está o erro, onde é que está o pulo do gato, aonde que essa máquina vai apresentar problema. A máquina conversa com você. Então você tem que prestar bastante atenção. Vocês podem ver que o conjunto motobomba é igual ao conjunto motobomba da Atacama Smart, mesmo sendo Atacama Black. E aí faço a abertura desse chassi, né, por dentro, essa cobertura aí do motor. Vocês vão ver o que eu faço as medições aí por escala de continuidade, meço o fio, meço o interruptor. Quando eu vou medir os dois carvões na lateral, não passa continuidade. Então já adianto para vocês que o problema aí estão nos carvões, os carvões estão muito gastos. Então, o que eu vou fazer aí? Fazer a substituição do carvão, porque na VAP não tem peça de reposição para motor universal. Ela vai te dar um motor universal inteiro e muitas vezes o cliente não tem dinheiro para comprar um motor universal que custa 400, 500 reais para uma máquina dessa. O que ele vai ter que fazer é jogar fora a máquina, em teoria, o que muitos fazem. A gente não, a gente dá uma alternativa que é a seguinte: a gente troca as escovas de carvão quando já dá mais umas 600 a 700 horas. Quando essa máquina vier a parar de novo, aí é necessário você fazer a troca do motor. Então a gente dá um ganho, né? Uma vida mais útil ali para o motor. Você pode perceber que tem continuidade, tá tudo normal, pelas escalas do multímetro. O problema mesmo está no carvão, ela não liga porque não tem contato efetivo das escovas de carvão com as coletoras do rotor.
Nesse último caso aí eu faço a medição desse fusível térmico, né, que fica acoplada sobre uma das bombas, uma das espiras, né, do estator. Faço a medição dele para saber se ele tá bom. E constato que ele tá bom. Aí o processo mesmo vai ser a remontagem e o teste posterior. Vocês vão ver que eu coloco na tomada, depois ele liga. No primeiro momento ele não ligou por conta da ligação que eu fiz entre o final da bobina do estator e o começo do porta-carvão, né? Por ser uma adaptação. Lembrando que isso é uma adaptação, a VAP não indica fazer isso. Você pode danificar o motor. Porém, para um cliente aí que não tem tanto dinheiro, isso é possível de fazer. Lá, fusível térmico normal, isso é possível de fazer. E vai te dar algum tempo a mais, porém não é o tempo assim, como se fosse um motor novo, né? Deixar isso bem claro, bem específico. Aí é só fazer o teste, partir para o abraço.